Tenho gastrite, como que eu faço para tratar de uma vez por todas essa situação? Primeiramente, você precisa entender que gastrite se refere que o seu estômago está inflamado. Tudo que termina com it se refere à inflamação. Gastrite, amidalite, apendicite, esofagite, tudo que termina com it é inflamação. Gastrite termina com it, certo? E a gente tem uma coisa no nosso estômago chamada de mucosa, que é uma camada de tecido que reveste o estômago contra a acidez. Então, se vocês observarem tanto nessa imagem quanto nessa daqui, a gente tem a mucosa, submucosa, mucosa e serosa, né? Essa camada de muco, ela fica então em cima da parte muscular em si, né, do nosso estômago, das fibras musculares ali, né, do epitélio do estômago, para proteger esse estômago contra a acidez. Afinal de contas, o nosso estômago, como vocês já viram, foi feito para ser ácido. Então é natural que ele esteja ácido. E esse muco ele foi colocado ali, né? Deus criou já o estômago com muco, justamente para proteger esse estômago contra a acidez. E aí o que acontece numa situação de gastrite? Esse muco, ele não fica mais numa quantidade suficiente para proteger essa questão do estômago. Ou seja, o meu ácido começa a entrar em contato quase que direto com essa parte aqui, que não foi feita para tolerar o ácido clorídrico. Então, se a gente for olhar, o pH aqui do lumen gástrico é em torno de 1 a 3. Da camada de muco, 5. Já em si do epitélio gástrico, de 6,8. Ou seja, isso aqui não foi feito para tolerar um pH tão baixo. E é por isso que a pessoa com gastrite, ela vai ter uma piora de sintomas quando ela consome um alimento ácido, né? Então, às vezes, tomou ali um limão, um refrigerante, um café, coisas que afetam essa mucosa do nosso estômago, já vai ter um efeito numa piora de sintomas, porque não está com uma quantidade de muco aqui considerável para proteger esse estômago contra a acidez, tá? Então, se a gente for olhar aqui, o nosso estômago, ele produz muito ácido clorídrico, né? Ele produz aqui um suco gástrico em torno de 2 a 2,5 litros por dia. Isso aqui significa que ele foi feito para ser muito ácido. Só que se a gente não tem essa camada de muco aqui em cima, o que acontece? Esse suco gástrico que vai ser produzido aqui, ele vai entrar em contato direto com as fibras musculares do meu estômago, o que vai gerar muita dor. Né? Vai gerar muita dor, vai gerar incômodo, pode aqui, se não tratado, gerar o que a gente chama das úlceras, né? Das lesões ali gástricas. Então, os sintomas aqui de uma gastrite é dor na boca do estômago, queimação, azia, má digestão, arroto, sensação de estufamento. Tudo isso aqui pode ser característico de uma gastrite. E por isso é importante que vocês assistam também a aula anterior sobre hipocloridria e hipercloridria, porque isso aqui também é sintoma de uma hipocloridria. Os sintomas aqui, como eu disse, eles tendem a piorar no consumo de café, refrigerante, o álcool, pimenta e alimentos com uma alta quantidade de carboidrato e gordura. Pão de queijo, pizza, hambúrguer, batata frita. Por quê? Esses alimentos aqui aumentam mais ainda a produção de ácido clorídrico. Se eu já tenho um estômago que está inflamado e eu aumento o ácido clorídrico, eu posso ter uma piora mais ainda de sintomas. E aí, o que pode gerar com que essa mucosa do meu estômago, então essa camada de muco, ela não fique em uma boa proporção? O que pode agredir esse muco ali no meu estômago? Café, cigarro, bebida alcoólica. Tudo isso em excesso vai agredir a mucosa do estômago e vai poder gerar a gastrite, tá? E quando a gente está falando dessa situação de gastrite, a gente pode ter a gastrite aguda, que é quando a inflamação ela surge de forma súbita, ou seja, em um curto período de tempo. Depois ela é aliviada. Pode ser causada por uma situação de, nossa, eu tomei ali muita bebida alcoólica no fim de semana, fiquei com uma dor no estômago, mas depois passa. Eu fiz uso de algum medicamento que agrediu o meu estômago, depois tende a passar. Eu tive uma intoxicação alimentar. Ok, foi uma situação aguda, mas depois passou. Já na gastrite crônica, que é a mais comum, é quando essa inflamação ela vai acontecendo no decorrer do tempo, ela vai evoluindo, sabe? Então não foi assim uma inflamação de uma hora para outra. Não, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. E normalmente está aqui sendo causada pela H. pylori, que é uma bactéria que vai promover de fato essa aderência, né, à mucosa ali do estômago e, consequentemente, uma situação de hipocloridria, bem como o mau funcionamento, né, das células ali do nosso estômago. Gastrite autoimune atrófica, ou seja, é quando as células autoimunes atacam as células parietais, causando, então, uma hipocloridria e diminuição da produção de fator intrínseco, podendo promover também uma situação aqui de inflamação desse estômago. Quando a gente tem uma inflamação que acomete todo o estômago, vai ser chamado de pangastrite.
Então, muitas pessoas recebem ali o laudo de, eu tenho pangastrite, mas não entendem muito bem o que isso significa. Significa que todo o seu estômago está inflamado e não apenas uma região dele. Já quando é apenas algumas regiões, como por exemplo a região do antro do estômago, aí vai ser chamado de, por exemplo, gastrite antral. Tá? E aí, como eu falei, a gastrite, quando não tratada, ela pode evoluir para erosões na mucosa, levando à formação de úlceras. Então, aqui vocês vão ver essa imagem do estômago, que mostra, né, as regiões. A gente tem o fundo do estômago, a cárdia, corpo, antro e piloro. Quando é uma pangastrite, inflamação nisso aqui tudo. Quando é uma gastrite no antro, então vai ser uma gastrite antral, que vai vir ali no laudo do seu exame. E quando a gente tem, então, essa questão da gastrite, a gente pode começar no decorrer do tempo, se não tratada, a gerar uma erosão aqui na mucosa. Depois, a gente começa a gerar aqui uma situação já de úlcera se não trata essa erosão. E essa úlcera é muito perigosa porque se ela chegar a perfurar o seu estômago, você pode chegar a morrer, né? Porque imagine algo ali perfurando o seu estômago, que é um ambiente cheio de bactérias e suco gástrico e tudo mais, e aquilo ali sendo liberado para o seu organismo. Né, sendo liberado totalmente para a corrente sanguínea, dentre outras questões. Não vai ser nem um pouco bom. Isso coloca em risco muito grande essa questão da pessoa, né, chegar a ter uma consequência pior da gastrite. E o que é essa H. pylori, né, que eu falei aqui anteriormente? É uma bactéria que vive no nosso estômago. E a grande maioria das pessoas, elas não vão apresentar sintomas da H. pylori. Por quê? Estima-se aí que 80%, 90% da população tenha H. pylori. Só que boa parte das pessoas não apresentam. Por que elas não apresentam sintomas? Porque há cepas de H. pylori mais ou menos agressivas, né? Então, essa H. pylori, quando ela é uma cepa mais agressiva, ela vai produzir aqui uma série de enzimas, algumas delas com a capacidade de irritar as células do estômago e causar ali a inflamação, como também danificar a camada de muco, o que vai fazer com que a proteção do estômago contra ácido clorídrico diminua, tá? Tudo isso pode provocar gastrite e, em alguns casos, até mesmo a úlcera. Qual que é o tratamento convencional para H. pylori? É feito aqui à base de antibióticos e dos inibidores da bomba de prótons. Nesse sentido aqui, é necessário realmente fazer uso de um prazol, tá? Mas isso aqui dura normalmente 4 semanas, né? Não ultrapassa além disso. E esse uso dos prazóis, então, ele não deve ser crônico. Usou durante as 4 semanas, pausou. Então, existem algumas pessoas que ficam usando ali durante anos e anos e anos, sendo que o uso máximo seria de 6 semanas, por exemplo, né? E sobre essa questão de H. pylori, todo mundo precisa fazer esse tratamento com antibiótico? Não. Por que nem todo mundo precisa? Porque depende se essa pessoa tem sintomas ou não. Se eu, por exemplo, fizer agora uma endoscopia, eu ver que eu tenho uma H. pylori. Mas eu não tenho sintomas de hipocloridria, eu não tenho ali as causas associadas a uma hipocloridria, deficiência de vitaminas, gases e tudo mais. Eu preciso entrar com antibiótico? Não, porque eu estou vivendo com essa bactéria em harmonia comigo. Ela não está gerando nenhum tipo de problema. Agora, não, eu fiz o exame, realmente estou sentindo tudo que a H. pylori causa. Eu tô com hipocloridria, eu tô com má digestão, eu tenho ali muito estufamento, azia, dor. Aí realmente tem que, muitas vezes, fazer uso dos antibióticos, tá? Mas tem que olhar com parcimônia, porque até mesmo a sua alimentação é o que pode estar causando todos esses sintomas e não necessariamente a bactéria. Então, olha, né, o ponto ali, tanto do profissional saber te orientar com relação a isso e observar os sinais e sintomas, como você também. Você também já tratar da sua alimentação antes de necessariamente já entrar aqui com um antibiótico, tá? E como que a gente faz para tratar essa gastrite? Nas condutas da alimentação. Primeira coisa aqui que eu sempre oriento é retire o leite. Leite, ele piora muito o quadro de gastrite, por quê? O leite, ele tem um pH que é mais ali pro neutro alcalino. Quando isso chega no nosso estômago, o estômago ele tem que produzir mais ácido clorídrico para ajustar esse pH. Afinal de contas, o estômago foi feito para ser ácido. Ou seja, entrou um alimento ali que não está ácido, o estômago vai fazer com que esse alimento fique então ácido. Então, ele gera um efeito rebote no seu estômago, fazendo um aumento da produção de ácido clorídrico, que se você está com gastrite, vai gerar mais desconforto, vai gerar mais dor, tá? Diminuir a quantidade de comida, ou seja, o volume da comida, isso de todos os grupos alimentares, arroz, feijão, carne, tudo, tá? Tem que diminuir o volume para dar menos trabalho para o seu estômago e, consequentemente, não favorecer com que ele fique produzindo ácido clorídrico demais. Modificar a fonte proteica para uma fonte mais fácil de digestão, ou seja, modificar a carne vermelha para um peixe, frango, ovos.
Isso aqui vai favorecer também os sintomas da gastrite, né? Reduzirem e a gente conseguir tratar da inflamação desse estômago. Utilizar o óleo de gergelim, ele tem uma ação benéfica aqui para a mucosa gástrica, bem como o alcaçuz, que atua como um cicatrizante. E aí, durante esse processo de tratamento da gastrite, pra gente aliviar esse desconforto, essa dor, pra gente ir tratando dessa inflamação do estômago, eu gosto muito da espinheira santa, da guaçatonga, do alecrim. A gente também pode pensar na erva baleeira, na alfavaca, que seria o manjericão, e a erva doce, tá? Tem o funcho, a gente poderia até mesmo pensar na camomila, que é calmante, mas os principais aqui pra gastrite seriam esses chás aqui, né? Chás e tinturas que dá pra gente fazer. O que a gente deve evitar e até mesmo excluir, em muitos casos aqui de gastrite? Chocolate, porque ele entra com aquela questão de ser um alimento rico em gordura e açúcar junto, ou seja, carboidrato e gordura. Isso aqui estimula muita produção de ácido clorídrico. Então, se for comer, preferencialmente depois da refeição, que aí você não tem tanto efeito colateral e numa quantidade menor. Pimenta, tá com o estômago inflamado, comer pimenta vai piorar mais ainda. Café, temperos industrializados. Então, ficar usando caldo quinor, sazon, aginomoto, isso aí vai ser péssimo para a saúde do seu estômago. Então, tem que mudar esses temperos para temperos naturais, que aqui no Brasil a gente tem uma gama imensa de temperos naturais muito bons. Refrigerante e bebidas alcoólicas, de preferência aqui retirar, né, gente? Não é nem evitar, é realmente excluir. E frituras, tudo isso aqui vai afetar o muco do seu estômago, vai afetar a mucosa ali em ficar mais inflamada, tá? E com relação à parte agora sobre a aloe vera, vou entrar aqui nesse assunto da aloe vera porque ela vai ser um dos pilares para a gente conseguir tratar dessa gastrite. A aloe vera que eu digo seria a aloe vera do tipo Barbanensis Miller, que é a mais estudada aqui. Eu digo isso porque existem milhares, né, de tipos aqui de aloe vera. Então, eu posso pegar a aloe vera que eu tenho no meu quintal e, enfim, tomar ela? Não, porque a gente não sabe qual é o tipo dela. Então, eu não recomendo que você faça isso. A aloe vera aqui, ela é rica em mais de 75 compostos bioativos. Ela tem uma quantidade elevada de enzimas digestivas e enzimas antioxidantes, como a CAT e a SOD, né, superóxido dismutase. Também tem aqui vários minerais, cálcio, cobre, cromo, ferro, magnésio, potássio, zinco, tem vitaminas aqui do complexo B, vitamina B1, B2, B6, colina, folato, vitamina C, alfa-tocoferol, beta-caroteno. Então, assim, ela é riquíssima, né, nesse sentido nutricional. Ela também tem, a aloe vera, alguns ativos laxativos que seriam as antraquinonas, que estão presentes também naquele famoso chá de sene, cáscara sagrada, que tem um efeito viciante no intestino. Então, você começa a tomar, ele provoca essa diarreia, né, esse efeito laxativo, e o seu intestino, ele começa a ficar dependente, né, do uso para conseguir funcionar. A aloe vera em si, pura, ela vai ter, sim, esses ativos laxativos, não por conta do gel dela, mas por conta da casca. No entanto, quando a gente compra uma aloe vera vendida em gel, né, xarope de aloe vera, ou até mesmo em cápsula, essa concentração é muito reduzida. Ou seja, isso não vai causar um malefício para o seu intestino, tá? Mas pode causar um benefício, né, de certa forma, de ajudar no padrão aqui de constipação. A aloe vera também tem uma ação antibacteriana, então maravilhosa, né? Se a gente está pensando em tratar uma H. pylori, antioxidante, anti-inflamatória, então desinflamar esse estômago, antidiabética, antitumoral, hepatoprotetora, imunomoduladora, antiulcerosa e atua aqui como proteção, cicatrização e hidratação cutânea. Isso para todas as questões aí de pele, de músculos e tudo mais, tá? Então, no nosso estômago, a aloe vera ela vai auxiliar na cicatrização caso você tenha uma úlcera, né, uma lesão, e ela vai auxiliar na melhora dessa produção de muco, tá? A aloe vera é sensacional, eu amo a aloe vera para tratar a gastrite. Não teve uma pessoa até hoje que falou assim, eu fiz o uso e não melhorei nada da minha gastrite. Todo mundo que faz o uso certinho e, claro, muda a alimentação, tem uma melhora da gastrite aqui, uma cura, na verdade, até. Então, a aloe vera, ela vai entrar aqui ou na forma de gel, né, o extrato aqui da babosa, ou na forma de cápsula. Se for em gel, a gente tem aqui no Brasil somente uma marca que vende dessa maneira, que seria da Forever, tá? Mas eu vi o suco que tem aloe vera. Na verdade, é um suco que eles colocam ali açúcar, né, extrato de frutas, e aí colocam sabor aloe vera, mas nem tem aloe vera em si. Então, não é o que eu indico. O que eu indico é, em si, essa aloe vera aqui em gel, tá?
A gente tem uma outra marca que é da Nalfus, que já faz a aloe vera em cápsula. Isso aqui é vendido no Mercado Livre, na Amazon, no iHerb, enfim, existem vários sites que já revendem, porque esse aqui é um produto importado, né? Não é uma marca brasileira. Mas de marca brasileira a gente tem aqui a da Forever. Se for usar, extrato aqui da babosa, 2 a 3 colheres de sopa, né? 3 vezes ao dia, longe das refeições. Então, ali, longe das refeições, ou de manhã em jejum e antes de dormir, ou 3 vezes ao dia longe das refeições, tá? Beber aqui com 100 ml de água. Normalmente, o que eu oriento? Pela manhã em jejum e antes de dormir, que são horários chaves. Aí da pessoa estar em casa, realmente ser mais fácil. Já aloe vera em cápsula, 1 a 2 vezes ao dia, tá? Com o estômago vazio, beber com aqui 100 ml de água. Qual é a quantidade dessa aloe vera aqui? 2 cápsulas por dose. Ou seja, 1 a 2 vezes por dia seria aqui de 2 a 4 cápsulas ao dia, tá? Também com o estômago vazio e também com 100 ml aqui de água. Ah, mas qual que é melhor? As duas são válidas, tá? As duas são válidas aqui. Vai do que você enxergar que é mais prático, que é mais fácil para você conseguir fazer. Porque algumas pessoas, por exemplo, não vão gostar do gel aqui entrando na boca. Outras já não, outras já vão tolerar super bem. Então depende muito, mas as duas aqui são opções válidas. Por quanto tempo consumir? Em média, para você tratar do seu estômago com gastrite, seria de 60 dias. Algumas pessoas já veem resultado assim nos primeiros 15 dias, um mês já estão curadas da gastrite e outras não, tá? Ainda outras não. Então depende muito dessa questão aqui. Junto disso, a gente pode pensar nas tinturas. Então, se você é do tipo de pessoa que tem gastrite e não conseguiu retirar os prazóis aí, porque você sente muita queimação, muita dor no seu estômago, além da aloe vera, eu te recomendaria fazer o uso da tintura. Essa tintura a gente encontra facilmente no Google, então se você jogar tintura espinheira santa vai aparecer, tintura guaçatonga também vai aparecer. E ela vai ajudar essa tintura na cicatrização e no controle da acidez e inflamação da mucosa. Então, muito importante aqui nessa situação de gastrite, a gente não elevar demais a acidez do estômago para não ter uma piora ainda mais do quadro, porque se esse estômago estiver inflamado e você colocar muito mais ácido, vai doer, tá? Consumir até quanto? Até ter uma remissão aqui dos sintomas. E aqui eu gosto de fazer essa combinação de espinheira santa 40%, guaçatonga 40% e alecrim 20%. Isso aqui seria um exemplo para fazer via farmácia de manipulação, tá? Então, unir essas 3 tinturas aqui. E tomar, gente, antes das refeições e em jejum. Então, antes do almoço e jantar, ali uns 15 minutos antes, 20 a 30 gotas e em jejum também. Nisso a gente já consegue ter um bom controle aí dessa questão de acidez, de dor e desconforto. É maravilhosa essa questão das tinturas, principalmente para quem ainda não conseguiu se desvincular dos prazóis, tá? Com relação aqui à H. pylori. A H. pylori, ela produz amônia, que vai gerar um dano ali nas células gástricas. E a glutamina, ela ajuda a diminuir essa amônia, a eliminar assim essa amônia e, consequentemente, evitar o desgaste da mucosa, e promover aqui a reparação das células. Então, a glutamina ela pode entrar nesses quadros de gastrite, principalmente por infecção por H. pylori. Quantidade, 5, 10 gramas aqui ao dia, tomar em jejum, durante, em média, 60 dias. Tem contraindicação? Sim. Em caso de câncer, a glutamina a gente sabe que não vai ser mais tão recomendada assim, porque ela é uma fonte rápida de energia para as células e isso pode promover um maior crescimento de tecidos malignos. Mas não precisa ficar com medo, tá? Glutamina não dá câncer, glutamina não é uma coisa associada a isso, glutamina o seu próprio corpo produz. A gente só dá esse suporte nessa situação maior ainda da H. pylori, do leaky gut, dentre outras questões, tá? Marcas que eu recomendo aquilo da glutamina seriam várias, então eu já descrevi aqui no lugar de colocar em foto, porque senão eu queria muitas fotos, mas a glutamina não tem muito isso de, precisa ser tal marca. Não tem essa questão, uma marca vai ser muito boa qualidade, a outra vai ser péssima. Mas as marcas que eu indicaria seriam essas aqui. Então é só jogar no Google, glutamina, Nutrify, vai aparecer as opções. Nutramina Pura Vida, vai aparecer também, tá? Não tem segredo, tudo que eu falo aqui vocês podem achar no Google. E a gente pode pensar também nessa situação de gastrite nas enzimas digestivas. Então, se é aquela pessoa que ela tem sintomas de gastrite, ela teve ali o diagnóstico de gastrite na endoscopia, mas ela tem sintomas ao mesmo tempo de uma hipocloridria, aquela digestão ruim, sensação de estômago pesado, realmente uma má digestão. Gosto bastante aqui das enzimas digestivas, que vão atuar melhorando a digestão e diminuindo os desconfortos gástricos aqui. Consumir antes ou junto das refeições por até 60 dias ou até a remissão dos sintomas, tá? Nesse quadro aqui de gastrite. A gente tem essa opção da Plant Enzymes, da Now, gosto bastante. Zyme Lift, da Essential. E o complexo de enzimas digestivas da Central Pharma aqui.
como também a gente pode manipular, igual eu mostrei para vocês na aula anterior. E nessa situação de infecção por H. pylori, a gente pode pensar no Stomazinc. Ele é um complexo aqui formado pelo zinco, carnosina, e tem como compostos os aminoácidos beta-alanina e histidina, que vão aqui contribuir para diminuir a acidez do estômago, né? Então, ele é indicado para casos aqui de indigestão, seja por outras causas, seja associado a H. pylori. Ele tem a capacidade de prevenir lesões na mucosa gástrica, promove cicatrização de úlceras e ainda inibe esse crescimento da H. pylori por inativação da urease. Então, Stomazinc ele é muito interessante. Ele não provoca interferências no processo digestivo ou na absorção de nutrientes, como é o caso dos prazóis. Tá? Então, apesar dele ter uma ação aqui em diminuir a acidez, não é uma diminuição ao ponto de fazer com que você tenha o mesmo efeito de um prazol, tá? Por isso que ele é interessante. Dose seria em torno de 75 miligramas, 2 vezes ali ao dia, sendo uma após o almoço e outra após o jantar. Isso aqui também dá pra gente pensar, dá pra comprar pronto na internet e também dá pra fazer via farmácia de manipulação, certo? Aqui agora estão algumas referências com relação a essa questão da aloe vera, que há ainda muitas pessoas que falam que não é boa, que é perigosa, e a gente sabe que não tem nada disso, tá? Que a aloe vera é maravilhosa não só para gastrite, para outras situações também. Então, eu espero vocês na próxima aula sobre refluxo.